Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. E desta vez vamos ter um episódio como nunca aconteceu até agora. Vamos perceber o resultado do episódio que existiu sobre o caso Machico, porque sim, já houve desenvolvimentos. Mas antes de avançarmos, vou só pedir brevemente para subscreverem o canal. Nós, a nível analítico, recebemos muitas informações e os dados mostram que temos muitas pessoas que veem, mas não seguem. E isso é toda a diferença para quando estás a acompanhar um episódio que te interessa, o próximo, quando for lançado, vais efetivamente receber notificação por parte do YouTube ou do Spotify que há um novo episódio disponível. Portanto, faz isso e assim garantes que não perdes mais nenhum. E hoje, como disse, vamos falar do caso Machico. E desta vez vamos falar sobre o resultado, que se vocês não viram o último episódio vai estar alguns por aqui, em que falámos sobre o caso em si e desta vez já temos resultados. E para além do Ricardo, temos connosco o Marco Nunes, o dirigente do Funchal, também para falar sobre esta situação. Bem, muito boa tarde, Bruno. Agradeço o convite para estar aqui presente. É sempre um gosto muito grande poder falar dos bombeiros no geral e em particular dos bombeiros sapadores. Relativamente à questão de Machico, isto é literalmente uma novela, começa em finais de 2020, quando o Presidente da Câmara anuncia a intenção de reforçar o quadro do Corpo de Bombeiros com assistentes operacionais em detrimento de bombeiros sapadores. Esta situação já foi referida no podcast anterior, também não me quero aqui estar a alongar muito sobre essa questão. O facto é que foi que o Presidente da Câmara, em 2021, consolida o procedimento de contratação de assistentes operacionais. Em 2023, volta a reforçar o quadro do Corpo de Bombeiros, sabendo que estava a cometer uma ilegalidade e informando os trabalhadores, precisamente, que não poderia, por via da lei, resolver esta situação. Volta a reforçar o quadro, como eu disse, em 2023. E depois, de forma caricata, antes mesmo de sair do mandato, reforça com um elemento do Corpo de Bombeiros, com um assistente operacional que veio do Governo Regional através de mobilidade intercarreira. Portanto, o Presidente da Câmara sempre foi consciente de que colocaria aquelas pessoas nesta situação. Nunca houve negligência, quer da parte do Presidente, quer da parte dos próprios bombeiros. Toda a gente sabia, a partir de qual seria a situação que seriam colocados e que, na nossa opinião, não é uma situação que se enquadra com aquilo que são as necessidades do Corpo de Bombeiros, não é também o enquadramento que a lei define e a culpa do desfecho que agora, pelo menos na primeira parte, porque é sempre passível de haver recurso, a culpa de tudo isto é apenas e só da Câmara Municipal e dos executivos que sustentaram estas situações. A providência cautelar, aprofundando aqui aquilo que foi decidido, a providência cautelar está alicerçada sobre três pressupostos, que é o fomos boniores, o periculo in mora e a ponderação de interesses. E o sindicato, para ter razão, não basta apenas e só o direito puro e duro. Tinha que provar que o arrastamento desta situação por tempo poderia provocar danos financeiros à autarquia e aos trabalhadores e a ponderação de interesses relativamente a estes dois elementos. A juíza concedeu razão de forma íntegra e total ao sindicato relativamente à providência cautelar. O processo volta a estar suspenso e dentro da decisão da juíza também houve aqui duas decisões. Houve a decisão de um incidente que nós tínhamos interposto relativamente aos atos executórios da decisão inicial. Isto porque, quando nós colocamos a providência cautelar, a providência, ao ter sido aceita, suspendeu o ato administrativo. Ou seja, a partir daquele momento, a Câmara estava proibida de fazer a integração em bombeiros sapadores, de pagar vencimentos e dar as divisas, tudo o que fosse elementos identificativos com a carreira. E, curiosamente, ou estranhamente neste caso, o Presidente da Câmara não entendeu desta forma. Aquilo que o Presidente fez, provavelmente considerando que estava acima da lei e mesmo do Tribunal, mandou executar o ato administrativo.
ou seja, mandou que se pagassem os vencimentos e que eles utilizassem os elementos identificativos de bombeiros sapadores. Nós identificamos esta situação, reportamos ao Tribunal através de um incidente que decorre da pendência da providência cautelar e a juíza, como já estávamos à espera, também deu razão ao sindicato nesta matéria. Marco, deixa-me só dizer aqui uma coisa sobre isto que ele está a falar agora. Se te lembras, nós no último episódio falámos que o município cantou vitória sobre algo que não era uma vitória. Exato. Isto porquê? Porque o incidente que o Marco acabou de falar, quando nós o informámos, nós ainda não tínhamos a prova material. Okay? E o juiz o que disse foi, eu não posso tomar uma decisão se eu não tenho a prova. E o que nós dissemos a seguir à juíza foi, então, solicita a prova, que a gente até falou que a Câmara, neste caso não foi a Câmara, foi o Departamento Jurídico, não responde ao Tribunal com aquilo que o Tribunal pede, ou seja, litigância de má-fé, né? Que acabaram, aí acho que foram, não foi absolvido, não valorizou, mas eles tentaram não entregar os documentos que estavam a ser pedidos, porque sabiam que ia ser aprovado, e assim que eles foram forçados a entregar os documentos. O Tribunal veio dizer que se provou que o município não cumpriu com a ordem inicialmente estipulada pelo Tribunal, o que é de lamentar, porque num Estado de Direito não cumprir as ordens judiciais tem tudo menos democrático, certo? Marco, então, e provou-se aqui a parte do incidente que foi interposto pelo sindicato e também à margem deste, na altura em que o processo supostamente estava suspenso por efeitos da providência cautelar, a Câmara interpôs uma resolução fundamentada enfocando o interesse público daquela situação. Isto sabendo já que a Câmara nunca suspendeu o ato administrativo e interpôs depois a resolução fundamentada, procurando aqui enganar o Tribunal, o que é absolutamente lamentável e reprovável a todos os níveis. E quanto à resolução fundamentada, também foi dado razão ao sindicato, porque não tinha ali interesse público absolutamente nenhum, e podemos fazer este exercício muito simples, quer dizer, eles foram contratados em 2021. E só em 2026, 5 anos depois, é que, neste caso, o quartel estava em risco de colapso operacional. E agora, repare, o processo, neste momento, está efetivamente suspenso. Sabemos que a Câmara está a cumprir com isso. Vamos agora assegurar que a parte dos vencimentos também esteja a ser cumprida, mas a juíza mandou suspender e o quartel continua em atividade operacional. Portanto, cai por terra toda a argumentação que foi sendo difundida pelo município. Que era crucial. Aliás, para... O Presidente da Câmara tem declarações públicas garantindo à população que o ato que estava a executar era perfeitamente legal e nós sempre contestamos esta situação porque sabíamos perfeitamente que não era uma situação legal. À margem da providência cautelar em si, temos também a decorrer contra a Câmara a ação principal, e isto acaba por ser um imperativo do próprio Tribunal, quando nós interpomos uma providência cautelar também tem que ser acompanhada da ação principal. Essa nós não temos aqui dúvidas nenhumas que será dada a razão, porque estamos a falar do julgamento da Câmara a nível do direito e de uma sentença, e depois, porque o Presidente da Câmara fez declarações muito graves, o Presidente da Câmara disse que não havia qualquer tipo de enquadramento legal e que ele, pelo facto de ser Presidente e através de um ato gestionário, tinha o direito de fazer esta mobilidade, ou seja, ele estava consciente que estava a cometer uma ilegalidade. Também interpusemos, junto do Ministério Público, uma queixa-crime que está a seguir os seus trâmites normais. De ressalvar, fizemos questão que o Marco cá tivesse hoje também, porque tem sido ele e o nosso outro dirigente nacional, o Eládio Rodrigues, que têm estado lá, né, que têm sido apontado o dedo, e que fique aqui, para que vocês me percebam, não há nada contra ninguém. É verdade, estão ali aquelas 20 e tal pessoas que vão ficar na sua situação inicialmente quando foram contratadas, porque quando foram contratadas em 2021, estão com as mesmas condições, não estão prejudicadas em nada. E o Tribunal foi claro sobre isto. Um dos argumentos da Câmara era que era tudo igual. Porquê? Porque havia uma retórica até de sindicalistas e de alguns políticos que isto era tudo igual. O próprio Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil entende que é tudo igual. Parece que a juíza, ao interpretar a lei, diz que não é tudo igual.
Até porque, para ser tudo igual, tinha que ter os critérios iguais, e não são. E a juíza disse claramente que não é porque a pessoa tinha formação de bombeiro voluntário e tinha outras formações que lhe dava o direito de poder ser bombeiro sapador. Porquê? Porque faltam os critérios. Porque até a retórica do trabalho igual, salário igual, só será válida se for tudo igual, inclusive os requisitos. E os requisitos estas pessoas já não cumprem. Pronto, temos pena, nada contra as pessoas, mas é assim, mais injusto será para aqueles que tentaram entrar na carreira e não conseguiram, porque foram passar pelos procedimentos todos, outros que fizeram a recruta e terminaram a recruta com uma nota inferior a 14 e foram excluídos. Ou seja, temos que ver que o sentimento de justiça tem muito que se lhe liga. Por isso é que numa democracia se cumpre a lei. E foi o que a gente disse, tem que se cumprir a lei. E a lei, ao ser cumprida, e aqui dar os parabéns à juíza, para mim foi das decisões mais completas que eu já vi, ou seja, apesar de ter demorado um bocado, derivado destes contratempos todos, a juíza foi ao pormenor, foi ponto a ponto. E também é dar os parabéns quando os juízes têm este sentido de análise, porque também há muitas decisões que vê-se que os juízes não têm esta preocupação. Nós temos uma carreira complicada e esta juíza teve a paciência de perceber ao pormenor o que é que se tratava e teve uma decisão que nós concordamos, como é óbvio, porque está de acordo com a lei. E isto foi importante, esta decisão, para esclarecer todos, inclusive os sindicalistas que andaram aí a criticar o SNBS. Parece que os irresponsáveis são essas pessoas que metem-se nos sindicatos e nem sequer sabem o que é que andam a fazer. Vendem sonhos, o que está errado. Sim. Não é? Também o próprio, acreditamos que o Serviço Nacional de Proteção Civil tem a aprender alguma coisa, pelo menos o Presidente devia aprender alguma coisa, porque o seu Presidente, esta retórica do é tudo igual, já o trazia quando esteve no continente, nomeadamente no Algarve, onde não conseguiu implementar as suas vontades e foi para a Madeira, porque sabe que na Madeira a aplicação da lei tem muito se lhe diga, e então tentou e está a tentar implementar as suas vontades, como é lógico. Também o seu Presidente tem que ter a noção que não vai ser fácil, porque nós também estamos a agir com aquilo que ele está a fazer. E também não já pedir responsabilidades, se assim tiverem que ser pedidas, acreditando que a justiça não vai funcionar só neste caso, vai funcionar em tudo, apesar que a justiça na Madeira às vezes tem muito se lhe diga, mas vamos a continuar a acreditar, porque nós é até ao fim. E o seu Presidente do Serviço Regional tem que ter isso em consideração, que a vontade dele não está acima da lei. E isso é garantido. E ele pode achar que está, continua a achar, e o tempo tudo trará, de certeza absoluta, tudo trará. Porque aquilo que se faz na Madeira, nomeadamente até com a publicação da portaria das condições de trabalho, está a criar uma igualdade que ainda agora o Tribunal veio dizer que não existe. Ou seja, e está-se a usar dinheiros públicos para estes financiamentos a privados que recebem e têm condições iguais e até melhores que os bombeiros chapadores, mas não passaram pelos requisitos. Não têm os requisitos, não têm a formação. Ou seja, isto nada contra ninguém. Ou seja, as pessoas são entidades privadas, podem receber aquilo que quiserem. Não faz sentido a ser o Estado, ou seja, os contribuintes, a entrar com este dinheiro dentro dessas entidades privadas, porque de certeza que qualquer pessoa que tem um negócio na Madeira gostaria que a região autónoma suportasse quando eles estão aflitos para pagar alguma coisa. Ainda para mais quando se soube até que houve associações a receberem salários de patentes que nem sequer tinham, como comandantes e por aí fora. Portanto, por isso o seu Presidente do Serviço Regional tem que ter consciência que as vontades, quando se está a trabalhar para o Estado, não prevalecem sobre a Constituição, e eu quero acreditar que ele sabe que não vamos dar a vida fácil. Ele pode tentar fazer o que ele quiser, enquanto a lei o permitir. Depois, quando começar a haver decisões, se calhar já não vai ser assim tão fácil. E ele tem que ter essa noção, porque para nós Machica é exatamente igual à região autónoma no total ou outro município qualquer. Não é algo que estamos ali só por ser ali. Okay? Não tem nada a ver com as pessoas, não há nada pessoal. Simplesmente, se é uma ilegalidade, é o nosso dever. O nosso dever como sindicato é defender os bombeiros chapadores e a sua carreira. Lamento que outros sindicatos, que também supostamente defendem os bombeiros chapadores, esquecem-se desta parte. Porque, inclusive, a portaria das condições de trabalho, houve um sindicato, houve mais do que um sindicato até, que tiveram a negociar a carreira dos bombeiros chapadores, que foram negociar esta portaria. E há uma coisa que eles vão explicar aos bombeiros chapadores: como é que vocês conseguem negociar algo para uma entidade privada mais vantajoso que aquilo que conseguem negociar para os vossos? Porque até na transição para as novas tabelas, essas pessoas não foram prejudicadas na sua antiguidade e os bombeiros chapadores foram.
Estás a ver? É este tipo de sindicalismo que nós não concordamos, que é um sindicalismo de interesse. Exato, é só movido para essa intenção. Okay? Vendem sonhos às pessoas, vendem uma realidade que às vezes até pode parecer que é real, mas esquecem-se que nós iremos cá estar a lutar pelo cumprimento da lei. E possivelmente quando se cumprir a lei, aquela realidade passa a não existir. E por isso as pessoas têm que entender que nós somos assim. O que não gostam, habituem-se. É mais fácil. Exato. Okay? E voltando só aqui um bocadinho atrás, falando de Machico ainda, o Sr. Presidente da Câmara acaba por ser vítima de uma narrativa que foi divulgada, ampliada por sindicatos, porque houve sindicatos que disseram que é tudo igual, nós temos um parecer. Eu pessoalmente gostava de ver que parecer é esse. Foram vítimas também da narrativa do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. Só desculpa interromper, os sindicatos é que estavam a indicar que era tudo igual, a questão Sim. de ser carreira igual... Inclusive, esse sindicato reuniu-se com o Presidente da Câmara e disse que tinha a solução para esta situação. Okay. Que era exatamente esta que o Presidente da Câmara acabou por fazer e agora vimos qual é que é o resultado. Exato. Tem que haver responsabilidade por parte dos sindicatos. Os sindicatos não podem estar aqui, também não estão acima da lei, da mesma forma que não estão os autarcas nem ninguém, os sindicatos também não estão acima da lei. E os sindicatos têm que pugnar a sua atuação por colocar os trabalhadores, por garantir direitos aos trabalhadores que estejam previstos na lei, porque depois esta falta de proteção jurídica para o trabalhador acaba por ser um problema para ele. Mais cedo ou mais tarde será um problema. Ou seja, a pessoa que teria que ter responsabilidades, porque no fundo é um legislador, não é? Está sentado na Assembleia e produz leis, estava a dizer que aquela Câmara estava a cometer uma ilegalidade, quando na verdade até não estava. E pronto, os trabalhadores foram... E acabou por também ser um instigar do município a ir cometer uma ilegalidade. Sim, exato.